Fala galera, mais um vídeo do canal Vasco Meu Mundo começando aqui, me chamo Nádia, mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho pra vocês receberem novos vídeos. Pois é, nem sempre nós temos notícias ruins aqui, né? Hoje nós temos uma notícia muito boa, o Vasco pode estar arrecadando aí cerca de 10 milhões aí, e quem será o responsável por isso? Você, torcedor vascaíno. Pois é, nós já vamos falar aqui pra vocês por que disso. Eu sei que vocês querem saber. Nem sempre temos notícias ruins, né? As notícias que têm surgido aí, infelizmente, nós arrecadamos do clube, até mesmo de companheiros. Então, infelizmente, nós temos que dar. Mas nem sempre nós queremos dar essas notícias ruins. E hoje nós temos uma notícia que, de certa forma, é muito boa, né? E nós acreditamos que, se Deus quiser, ainda esse ano de 2020, o Vasco vai ter muitas notícias boas. E no próximo ano de 2021 será bênção, se Deus quiser. Pois é, nós vamos falar também do Edmundo. Mas antes, vamos falar aqui rapidamente sobre o jogo do Vasco pelo Brasileiro na próxima segunda-feira, diante da equipe do Ceará. O Vasco precisa de uma vitória urgente e será muito importante essa vitória diante da equipe do Ceará, que é um concorrente direto, né? O Vasco está na zona de rebaixamento e uma vitória eu acho que conseguiria ali desgarrar um pouquinho, né? Já que o Sport perdeu, o Atlético Paranaense perdeu, tudo está sendo favorável ao Vasco, mas o Vasco precisa fazer o quê? O dever de casa. O Vasco só depende dele, não tem essa não. O Vasco precisa fazer o seu futebol e conseguir os seus pontos. E muito importante, Benítez pode estar voltando aí, né? Eu falo do Benítez porque Benítez, quando está em campo, o Vasco tem um aproveitamento muito bom, e isso nós não podemos deixar de falar. Então a presença do Benítez seria muito importante. De repente não possa jogar os 90 minutos, mas pelo menos entrar ali e dar aquela ajuda que ele tem sempre dado aí nos jogos que ele está presente. Pois é, Vasco e Ceará, nós vamos trazer o pré-jogo, né, amanhã, e colocar aí para vocês quais os jogadores que vão estar em campo, né, as escalações, para deixar o torcedor aí certo do que vai acontecer, que se Deus quiser uma vitória, porque nem o empate o Vasco pode trazer, não. Na verdade, nem o empate o Vasco pode pensar, porque seria péssimo. Derrota, eu nem penso nisso, hein? Show! Sai pra lá, derrota. Pois é, agora vamos falar do que interessa, porque o Vasco pode estar arrecadando aí cerca de 10 milhões com a ajuda do torcedor. Vou falar pra vocês aqui rapidamente, eu vou estar lendo. O Vasco lançará os toques. É meio difícil de falar, né? 2 crias no dia 8 de dezembro, espera arrecadar 10 milhões no primeiro mês. Olha, em menos de 30 dias aí o Vasco pode estar arrecadando cerca de 10 milhões e você será o responsável. Ó, falar aqui pra vocês rapidinho: Felipe Coutinho, Alan e Douglas Luiz. Parece estranho, mas você, torcedor, pode estar aí recebendo uma pequena fatia de uma eventual transferência de um desses jogadores. Aquele mecanismo, né, de solidariedade. E essa fórmula que o Vasco aposta para arrecadar receita em curto prazo. A entrada oficial do Vasco no mercado de criptomoedas. Pois é, acontece no próximo dia 8 de dezembro, quando o clube disponibilizará a primeira leva de tokens, com 12 atletas formados em São Januário, para que o torcedor possa se tornar uma espécie de investidor. Pois é, você vai investir e você vai ter uma fatia, né, de tudo aquilo que arrecadar com o mecanismo aí. No fim de outubro, o clube assinou um contrato e anunciou parceria no mercado de bitcoins. A hora de faturar é agora dentro do Vasco. A estimativa é de que arrecade em menos de 30 dias. Olha só, hein? Os 10 milhões que já foram antecipados pela própria empresa, né? E parceria no projeto. O valor foi usado para quitar dívidas e folhas salariais de jogadores e funcionários. Então o Vasco, com essa possibilidade aí de arrecadar 10 milhões, pode estar aí, né, ajudando muito o clube, que já foi dado ao Vasco. O Vasco quitou algumas dívidas e agora precisa, né, ter esses 10 milhões aí. Você pode ser aí, ganhar alguma coisa no meio disso. Cara, o Vasco às vezes faz cada coisa muito legais, né, e ajuda também o torcedor. Então, nas próximos dias aí, nós vamos falar um pouquinho mais para você entender do que se trata melhor. Mas, ó, coisa boa, 10 milhões aí pode estar entrando no Clube de Regatas Vasco da Gama, e você pode estar, além de ajudar, você pode ganhar um pouquinho também, coisa boa, né? Pois é, porque aqui é Vasco.
Vamos falar rapidamente aqui sobre o Edmundo, né, que deu aí algumas declarações sobre Lucão, o goleiro, e também o Fernando Miguel. O Edmundo, sua opinião, né, acha que o Lucão deveria ser o titular do Vasco, o Vasco aproveitar um pouco mais o jogador. Realmente, o Lucão tem se destacado em pouco tempo, né, um cara novo, menino novo da base, isso é muito importante. Pode dar muitos frutos tanto dentro quanto fora de campo, né, na questão de venda de jogador, que isso é muito importante para o clube. E o Fernando Miguel, que é o nosso titular, mas Fernando Miguel está com Covid, infelizmente, mas o Fernando Miguel aí é muito contestado por boa parte da torcida. Porém, o Fernando Miguel tem feito muitas partidas muito equilibrado, né? Tem ajudado o Vasco em muitas oportunidades. Eu tenho que dizer aqui que algumas partidas, se não fosse o Fernando Miguel, o Vasco sairia derrotado. Mas o Lucão é um cara que tem se destacado, jogou muito bem na Copa Sul-Americana e já está dividindo opiniões aí, né? Então vamos ver qual será o que o Vasco vai fazer em relação a isso, que o Fernando Miguel vai voltar, né? Logicamente, para o Edmundo, o Lucão deveria ser o titular. Edmundo, que é um cara que divide também opiniões em relação ao torcedor do Vasco, né? Muitos afirmam que o Edmundo é um grande ídolo, outros acham que não. E mais, para mim, o Edmundo jogou muito bem no Vasco, deu muitas alegrias à torcida vascaína. E o Edmundo tem sim voz. Quando fala, muitos torcedores ouvem de uma forma muito diferenciada. Então o Edmundo, que para mim foi um grande jogador, mas para muitos é um ídolo, né? Ele tem uma voz muito ativa para muitos torcedores. Então o Edmundo disse aí que para ele o Lucão deveria ser o titular. E para vocês, quem deveria ser o titular do Clube de Regatas Vasco da Gama? Lucão ou Fernando Miguel? Porque o Vasco sempre teve grandes goleiros, né? A época aí de Elton, o próprio Martin Silva, que fez defesas espetaculares, mas infelizmente no último ano aí do Martin ele teve alguns problemas, né, em relação a campo, tá? Mas o Vasco sempre teve grande goleiro, como Carlos Germano, o próprio Fábio, que agarrou muito no Vasco, né? Mas o Vasco hoje tem o Fernando Miguel, que para alguns torcedores não seria o goleiro titular, mas volto a dizer, Miguel tem jogado muito bem. Está com a Covid e entrou o Lucão, então o Vasco está servido bem de goleiro, porque o Lucão entrou e muito bem. Mas vamos ter calma, porque o Lucão ainda é muito novo, pois é. Mas o Edmundo, aquele cara que deu muitas alegrias ao torcedor vascaíno, né? Que tem algumas polêmicas dentro do Vasco em relação à diretoria, né? Infelizmente, o Edmundo afirma que para ele, Lucão deveria ser o titular. E para vocês, quem deveria ser o titular do Clube de Regatas Vasco da Gama? Lucão ou Fernando Miguel? Deixe nos comentários aí. É isso, galera. Voltaremos com o pré-jogo entre Vasco e Ceará, com a vitória do nosso Vascão, se Deus quiser. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. E aí? Vai ajudar o Vasco? 10 milhões entrando aí, ó. Depois nós vamos voltar com mais informações sobre esse tema. É isso, fiquem com Deus e tchau. Você, torcedor, é o responsável por muitas coisas de bom que acontece dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque você é nota 10. É isso, fiquem com Deus e tchau.